Mouse azul clicando na tela. Design com tons azuis e branco e com a escrita Semana da Psicologia UFSCar, 17ª edição. Design de borda azul com o fundo branco e as escritas narradas no meio. Em primeiro lugar, a emissão de certificados será dividida entre as palestras e os minicursos. Para a certificação das palestras, é necessário presença em, pelo menos, 2 dos 3 dias de palestras. Para confirmar a sua participação, é necessário preencher o formulário de presença por dia, que será disponibilizado na descrição do vídeo. Este formulário ficará aberto a partir do momento de perguntas da primeira palestra, até 1 hora depois do término da última palestra programada do dia. Já para a certificação do minicurso, basta estar presente e preencher o formulário daquele escolhido por você. O envio do certificado será enviado dentro do prazo de 1 mês, a contar da data desta palestra, para os participantes que se inscreveram no evento e preencheram os formulários de presença. Caso você não possa acompanhar alguma palestra, não se preocupe. Quase todas as atividades ficarão disponíveis para acesso após o evento, aqui no nosso canal do YouTube. Fundo preto com as escritas narradas em branco. 2020 veio como uma surpresa a todos nós. Em nenhum momento do fim de 2019 poderíamos imaginar o que nos aguardava e de que maneira muitas coisas teriam que mudar. A Semana da Psicologia UFSCar está hoje em sua 17ª edição, realizada dentro de um curso de psicologia com 25 anos de história, localizada em uma universidade federal, a primeira do estado de São Paulo. Tradição não nos falta, mas de muitas maneiras, esse ano exigiu o diferente, o não usual, o que não estávamos acostumados e assim precisamos nos adaptar. É a partir desse olhar que escolhemos o tema da nossa semana de 2020, adaptar-se, a potência da psicologia frente a novas demandas, porque acreditamos que nós, futuros ou atuais psis, pesquisadores, professores, estudantes, cidadãos, quem quer que seja, todos nós podemos contribuir para a construção de uma psicologia que se move junto, que se está atenta e que não recua frente a novos desafios. Esperamos que esse evento seja mais um passo em direção à psicologia que buscamos e que nos auxilie nessa árdua tarefa de nos adaptar. Sejam bem-vindos à 17ª Semana de Psicologia da UFSCar. Design de borda azul com o fundo branco e as escritas narradas no meio. Durante todas as atividades do nosso evento, para que o nosso contato seja melhor e conseguirmos interagir, deixaremos o chat aberto para perguntas, considerações, críticas e etc. Lembramos que é importante manter uma boa educação durante a comunicação pelo chat, evitando xingamentos ou qualquer comportamentos preconceituosos, pois estes não serão tolerados pela nossa comissão, resultando em bloqueio do participante ou até mesmo o encerramento do chat e das perguntas. Caso você tenha alguma dúvida ou comentário para o palestrante, envie sua mensagem no chat, pois haverá um tempo reservado para as dúvidas ao final. Gostaríamos de agradecer a nossos parceiros Habeas Imóveis, que atua há mais de 10 anos no mercado imobiliário de São Carlos. A SIC Bioidiomas, o principal centro de aplicação de exames de proficiência de inglês em São Carlos, além de ter cursos de diversas línguas. A Nova Praxis Editorial, que conta com várias coleções e gêneros literários, pautados em temas ligados a desenvolvimento, cultura, sustentabilidade, justiça social e equidade. Para mais informações, temos todos os contatos no box de descrição da live e nas redes sociais da SEMPSE. Para todos que forem postar sobre o nosso evento, pedimos que compartilhe e marque nosso Insta, SEMPSE UFSCar, e utilize a hashtag SEMPSE2020. Vamos adorar acompanhar suas interações. Ao final da palestra, realizaremos alguns sorteios. Os formulários ficarão disponíveis no box de descrição durante toda a fala do palestrante. Para participar, basta preencher com suas informações e entraremos em contato com os ganhadores. Por fim, quaisquer dúvidas, solicitaremos que leiam nossa FAQ na descrição do vídeo ou nos contate pelo chat e outras redes sociais. Desejamos a todos e todas um ótimo evento. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma palestra da semana. Meu nome é Nicole e eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher amarela de cabelos pretos lisos abaixo do ombro. Estou utilizando uma camiseta verde e fones de ouvidos brancos.
Ao meu fundo há uma parede branca, bem atrás de mim há uma porta marrom e do meu lado direito há um armário cinza. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer alguns repasses sobre o evento. Primeiro, informamos que infelizmente não contaremos com a tradução de Libras, devido a alguns imprevistos com a equipe de intérpretes. Gostaríamos de pedir desculpas por essa situação e estamos trabalhando para solucionar isso da maneira menos prejudicial possível. Em relação ao certificado, o formulário de presença está aqui no box de descrição. Para aqueles que já preencheram no período da manhã, não há mais necessidade de respondê-lo, porque ele é válido para todas as atividades do dia. Além disso, vamos realizar 2 sorteios para essa palestra. O primeiro é um caderno artesanal fornecido pela Recriarte e o outro é um livro da editora Nova Praxis, intitulado Psicologia e Serviço Social, Referências para o Trabalho Judiciário. Os resultados serão divulgados posteriormente e a comissão entrará em contato com os vencedores. Lembrando que apenas pessoas inscritas no evento podem participar desse sorteio. Além disso, eu gostaria de convidar a todos a interagirem aqui com a gente no chat do YouTube, enviando suas perguntas e comentários, porque ao final da palestra nós vamos ter um momento dedicado para isso. E para quem não se sentir confortável, a gente também tem um formulário de dúvidas, que também está aqui no box de descrição, caso vocês prefiram enviar suas mensagens por lá. Então vamos começar. Na palestra de hoje, contamos com a presença da Karina Kikuchi, que é psicóloga, nipodescendente, estudante no Centro de Psicologia Formativa do Brasil, integrante do grupo Psicologia e Fenomenologia do Corpo e pesquisadora de Relações Raciais Amarelas. O título de sua palestra é Racialidade Amarela e Desafios Contemporâneos na Prática Clínica. Olá, Karina, seja muito bem-vinda e fique à vontade para iniciar sua fala. Ok, obrigada, Nicole. Vou fazer a minha descrição também. Eu sou uma mulher racializada amarela, tenho o cabelo um pouco preto, um pouquinho abaixo dos ombros, estou usando óculos. Meu fundo é branco com uma plantinha do meu lado esquerdo. Eu queria agradecer o convite, é uma grande honra e um desafio para mim, enquanto mulher amarela, estar em um espaço acadêmico falando sobre relações sociais e psicologia. Eu quero começar, inclusive, para a gente tratar do assunto de prática clínica dentro da nossa contemporaneidade, através do artigo da Elza Dutra, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O artigo se chama Considerações sobre as significações da psicologia clínica na contemporaneidade. Nesse artigo, ela vai falando um pouquinho sobre algumas diferenças da prática clínica contemporânea e da prática clínica clássica ou tradicional, como ela chama. Ela fala um pouco de práticas de plantão psicológico, por exemplo, mas mais do que isso, né, mais do que dessa mudança até de local físico, mas ela engloba questões de olhar, de ética, forma de se relacionar com o sujeito e com a prática da prática clínica mesmo. E aí, ela diz que essa prática clínica tradicional é norteada por uma concepção de sujeito abstrato e descontextualizado historicamente. Dentro disso, a gente entra numa questão que também é citada no texto, sobre um novo fazer clínico, e que ela propõe que tenha que ter uma inclusão de uma análise contextual e social, para que a gente possa conceber a subjetividade enquanto resultante de um processo social e histórico. E aí, eu queria trazer luz para essa visão, né, sobre a necessidade da gente construir essa psicologia no aqui e agora, dentro de um recorte clínico que considere toda essa dimensão, mas que a gente possa construir essa psicologia que se questiona, que se atualiza e que se contextualiza com o cenário que está inserida. E esse contexto hoje no Brasil é uma realidade pandêmica, né? E o tema da semana é esse, né? Sobre os novos desafios. Então, a gente está falando de trabalho dentro da pandemia, alguns são home office, alguns precisam se expor ao vírus para trabalhar, outros não conseguem, de fato, trabalhar. É uma violência, né? A nossa forma de vida, tudo que está rolando agora no Brasil. E, além do contexto de desigualdade social, racial, violência, preconceito, racismo, homofobia, transfobia, fake news, isolamento social, tudo isso é o contexto, é esse o Brasil que vai atuar, né, a partir de 2020. E dentro do contexto de racialidade amarela, a gente está falando de um debate crescente sobre preconceito contra pessoas do fenótipo do leste asiático, são as pessoas que têm leitura racial amarela no Brasil. Então, esse também é um debate que é muito antigo, isso existe há muito tempo, mas é um debate que vem crescendo dentro da pandemia.
E quem são essas pessoas, né? Eu vou trazer primeiro uma provocação para a gente aqui no próximo slide, que vai do Juan Teles, que diz assim: que projeto de mundo defendemos, que tipo de humanidade reivindicamos, que tipo de conhecimento reproduzimos, se as fontes que utilizamos reforçam a ideia de uma história única? É possível pensarmos e compreendermos as pluralidades subjetivas, psíquicas, existenciais e socioculturais a partir de uma fonte única, universalizante? E é por isso que eu quero trazer isso introduz bastante o nosso tema de hoje, né? Para a gente entender que eu vou falar um pouquinho de história da racialidade, da presença racial amarela no Brasil, um pouquinho também nas Américas, mas majoritariamente no Brasil, para que a gente possa ir caminhando para a finalização do tema, que é sobre intersecções de tudo isso com a prática clínica no hoje, né? E para a gente entender quem são essas pessoas, eu coloquei aqui no próximo slide, que são, de acordo com o IBGE de 2010, mais de 2 milhões de pessoas se autodeclaram amarelas no Brasil, isso em números brutos. Em números de porcentagem, representamos 1,1% da população brasileira. Nesse slide tem um gráfico da população residente por cor ou raça, sendo pessoas que se autodeclaram brancas e pardas majoritárias, em seguida a população preta e, por último, com 1,1% igualmente, população amarela e indígena. E mais do que isso, né, mais do que números, para a gente entender quem são essas pessoas amarelas, a gente está falando de pessoas que têm ascendência com algum país do leste asiático. Não necessariamente asiáticos brasileiros são amarelos, uma vez que existe leitura racial marrom, branca, em outros países da Ásia, né? Mas é um continente muito grande. Então, os amarelos em si são os descendentes os asiáticos brasileiros, né? Os amarelos brasileiros, então, são os descendentes de japoneses, chineses, coreanos, né? Coreia do Sul e Norte, e outros grupos também, cujas famílias saíram do leste asiático e migraram para o Brasil. Esses outros grupos territoriais, a gente está falando de Hong Kong, Taiwan, Macau, e então, para caminhar um pouco e entender, né, esse sujeito no contexto histórico, a partir dessa visão clínica proposta pela Elza Dutra, eu vou explorar um pouquinho qual é a história dessas pessoas para a gente ir adentrando mais na questão da contextualização histórica do povo amarelo no Brasil. Aí, partindo para o próximo slide, eu trouxe uma referência do Márcio Farias, que ele diz: para a psicologia antirracista e preocupada com a emancipação dos povos explorados e oprimidos, é preciso sair desse lugar messiânico, pseudocrítico e importador mecânico dos pensamentos alheios do que acontece do lado sul do hemisfério. É uma citação bem forte, né? E a gente vai falar um pouquinho de história, porque é necessário que a gente compreenda a raça como algo inventado, mas que foi produzido socialmente a partir da interação da história, que ainda hoje, né, se manifesta construindo e perpetuando privilégios. Então, como foi construída a visão de raça amarela no Brasil? E então, para a gente começar com a nossa linha do tempo, muitos de nós, a gente tem na cabeça que a primeira presença asiática no Brasil se deu com a chegada dos japoneses lá no começo de 1900. Mas a verdade, né, a história aqui é cheia de entrelinhas, é que entre 1809, 10, 11, também já achei algumas literaturas que falam 1811, existiu a presença do chamado tráfico de coolies. Os coolies é um termo super pejorativo para contar a história de trabalhadores que eram forçados a embarcar e a trabalhar também de maneira forçada, esses trabalhadores asiáticos, né? E chineses estavam aí nesse trabalho que também é chamado de trabalho contratado ou de tráfico amarelo. E os documentos no Brasil dizem que essas pessoas vieram majoritariamente para o Brasil, né, dos portos de Macau e Hong Kong, mas não só, tá? Outros portos também colocavam essas pessoas a embarcarem de maneira forçada, e também não vieram só para o Brasil, era algo maior, assim, né? Inclusive, isso não perpetuou só por esses 3 anos, né? No Brasil, sim, mas o tráfico de coolies vai até 1850, mais ou menos, 55. É bem extenso. E aí eu trouxe uma citação que vai dizer como era esse trabalho contratado, né?
Então, vamos lá, é uma citação do artigo Comércio dos Culi, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Durante o contrato, eram descontadas as despesas com o transporte. Não havia diferença entre os culis comprados e os escravos. Ambos eram marcados a ferro, chicoteados e insultados. Em suma, eram tratados como animais, trabalhavam dia e noite. Ao fim do contrato, encontrava-se um pretexto para renovar a dívida ou mover uma ação criminal contra eles, e desse modo não eram libertados. Os culi não podiam apelar para a justiça do governo, porque os indivíduos de nível social baixo dela não participavam. Então, era mais ou menos esse o contexto do trabalho de culis no Brasil. Eles vêm para cá como um plano de Dom João VI e o Conde de Linhares para trabalhar em plantações de chá, porque o chá na época era uma commodity de crescimento na economia mundial aí, mas isso não dá certo, tá? Por isso que acho que é tão pouco também nesse tempo. O número de pessoas que vieram também não era muito expressivo, mas vieram, eram tratados dessa forma. E eles não eram plantadores de chá, né? Eles eram pessoas que eram forçadas a exercer esse trabalho. E aí, numa pesquisa do Rogério Dezen, ele diz que nessa primeira vinda com um número reduzido de pessoas em pouco tempo, mas já se fica com a primeira imagem do que seria a raça amarela aqui no Brasil, né? E essa imagem, segundo ele, diz que seriam retratados como depravados, fracos e viciados. Então, essa é a primeira presença real asiática no Brasil e já tem essa imagem sobre a raça amarela. Aí, caminhando na nossa linha do tempo, passando de slide, eu quis colocar a independência do Brasil em 22, porque para a gente entender que antes mesmo da independência, né, já existiu essa presença amarela, e que Marco Aurélio de Souza, ele coloca que com o fim do trabalho escravizado, as discussões sobre isso retornam, né? Porque nesse período de 22 não existem referências a respeito de novos projetos de imigração amarela, mas que aí vou caminhar mais um pouquinho, por volta de 1871, isso retorna, né? Por quê, né? A imigração chinesa, ela começa a ser uma alternativa como ao que eles chamavam de falta de braços, especialmente com a aprovação da Lei do Ventre Livre, por isso que eu coloquei. Existe, então, nesse período, uma grande discussão bem intensa sobre trazer ou não imigrantes asiáticos, majoritariamente, especificamente chineses, para essa resolução da falta de braços, com o pessoal a favor. E vamos entender um pouquinho por que o pessoal ficou a favor e por que ficaram contra, né? Os argumentos a favor, eles são simples. É uma mão de obra mais barata do que a mão de obra europeia. Então, o trabalho chinês no Brasil, nesse período, ele representaria uma mão de obra de transição entre o trabalho escravizado e o trabalho livre até a vinda dos imigrantes desejados, que eram os europeus. Ou seja, funcionava como um instrumento de trabalho a baixo custo, né? Aqui, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre determinismo biológico, pirâmide racial, questões que envolvem o projeto de embranquecimento do Brasil, né? E tem um artigo que fala sobre determinismo biológico e imigração chinesa, e que vai falar que não importa de qual lado as pessoas estavam, né? Do lado a favor ou do lado contra a imigração chinesa, a maioria concordava que o asiático pertencia a uma raça inferior e, em hipótese nenhuma, deveria se envolver com os brasileiros. Ele usa o termo se amalgamar com os brasileiros, né? E todas essas ideias são pautadas em racismo científico, com médicos eugenistas participando ativamente dessas discussões sobre imigração por volta desse período de 1870, 71. E a gente precisa, então, entender, dentro desse contexto, que é um tema muito crucial, que o imigrante ideal, então, teria a função de europeizar, civilizar o país, né? E que o povo do leste asiático, no pensamento da época, não possuía civilidade, tal como os europeus, para compor a população brasileira. Falando, então, dos argumentos contra, eles diziam que havia um risco, né, de trazer os imigrantes chineses, um risco de mongolização do país, em tons raciais mesmo, né, esse fenótipo mongol, que é os que eles diziam, o olho puxado, a pele mais amarelada. Então, existia esse perigo, né, de miscigenar ainda mais o país, com raças não tão benquistas assim.
E um outro argumento era o prejuízo econômico mesmo, porque eles pensavam assim, se é um trabalho de transição, essas pessoas vão vir e vão voltar para o país dela, a gente não quer que elas fiquem aqui, né? Porque quem a gente quer que fique são os brancos europeus. Então, se eles vão voltar, eles vão trabalhar aqui, produzir bens aqui e levar embora, né, dinheiro, que eles conseguirem juntar dinheiro, assim, naquela época, a moeda de troca que fosse presente, né? Então, eles dizem sobre um escoamento de recursos da nação. E que, por outro lado, se eles decidem ficar e investir aqui no Brasil, o chinês causaria o contágio moral, social e cultural do Brasil. Essas informações no artigo Os Indesejáveis Chins, que fala sobre um debate sobre a migração chinesa no Brasil Império. E aí tem um outro termo que eu achei bem interessante na literatura, que fala sobre o chinês trazer um vírus da imoralidade. Eu achei interessante para a gente fazer um paralelo com 2020, né? Sobre o quanto há muitos anos atrás a gente já tinha a raça amarela vinculada a algum tipo de vírus, né? Naquela época, provavelmente, quase tão palpável quanto o coronavírus hoje seria essa imoralidade. E interessante, então, para a gente avançar mais, pensar que todos esses pensamentos influenciaram a visão das pessoas como um todo, não só esses médicos eugenistas e tudo mais, mas que esse debate racial perpassava também os meios de comunicação da época, né? Jornais, revistas. E aí eu queria trazer uma imagem no próximo slide que ilustra bastante essa questão da triangulação racial. O nome dessa charge, né, é Preto e Amarelo. Ela saiu na Revista Ilustrada no Rio de Janeiro, em 1881, e ela retrata, então, duas cabeças, uma com fenótipo chinês. O chinês, gente, não necessariamente só asiático aqui, mas chinês, porque o chinês era retratado geralmente com esse rabicho nas charges, né, de forma bem jocosa mesmo, de forma bem desrespeitosa. Uma outra pessoa ao lado, só a cabeça também, retratada como fenótipo africano, esse fenótipo asiático chinês, e em cima, uma pessoa branca, retratada de corpo inteiro, com vestes, né, com uma roupa bem europeia, e ela está montando em cima dessas duas cabeças de forma a formar um triângulo mesmo. Essa imagem, ela ilustra bastante. E aí, o Rogério Dezen, na pesquisa dele, ele vai dizendo que todas essas questões que iam ser disseminadas também, né, nas revistas, nos jornais, ela acabou alimentando atos de xenofobia e repressão no Brasil contra pessoas de racialidade amarela. E aí, eu quero colocar no próximo slide alguns conceitos que eu achei importantes trazer também em slide para a gente compreender que existem diversas formas de preconceito e dominação, não só o racismo, né? E aí eu trouxe 3 aqui para vocês. A primeira é a xenofobia, que seria... A palavra xenofobia em si surgiu da junção das palavras xenos e phobos, né, do grego. Então, significaria ali um medo do estrangeiro. A gente pode dizer, para fazer um paralelo ilustrativo com a nossa realidade atual, talvez a forma como os imigrantes, né, as pessoas que vêm para o estado de São Paulo, por exemplo, advindas ali do norte e nordeste, e em São Paulo são tratadas como esse estrangeiro. Então, a xenofobia, ela não necessariamente é essa fobia contra essa aversão, né, contra um grupo estrangeiro em si, mas também pode ser empregada a pessoas do mesmo país, mas que são consideradas de fora. A próxima questão é a do etnocentrismo, que consiste na gente privilegiar um universo de representações, colocando ele como modelo e reduzindo a insignificância de demais universos e culturas diferentes. E aí tem o texto do Paulo Menezes, no etnocentrismo e relativismo cultural, que ele coloca que se a minha forma de proceder cultural, minha forma de expressar no mundo e tudo mais é a certa, então todas as outras estão erradas, né? E as sociedades que adotam outros tipos não são tão interessantes assim para mim. Então é uma forma de julgar outros povos e culturas pelos meus padrões, né? De dizer até que ponto os outros estão corretos ou até que ponto os outros são tão humanos quanto eu. E por último, a questão do orientalismo, que não é uma referência geográfica, mas é uma forma da gente reunir, sob o viés ocidental, diferentes povos e culturas como exóticas, inferiores ou fora dos padrões eurocêntricos. Isso significa que é uma leitura do Oriente
como uma forma de compreender esse Oriente, esse outro, mas também de dominá-lo. E é um conceito que Edward Said coloca no seu livro Orientalismo. Então, para a gente entender que todas essas formas de preconceito e dominação ainda estão presentes hoje, né? E diversas formas, em formas de silenciamento, na fetichização do corpo, desse outro, né? Nas representações midiáticas e em formas diversas de colonialidades. E aí, para a gente continuar na nossa discussão, eu passei aqui de slide para uma charge que também estava se eu não me engano, acho que é na Revista Ilustrada também, mas eu encontrei, né, essa charge no trabalho da Marciumi Takeuchi. Sim, também saiu na Revista Ilustrada, na Revista da Semana do Rio de Janeiro, desculpa. É na tese Entre Geishas e Samurais, e vai mostrar essa forma como... O nome dessa charge é Coisas Amarelas, né? E aí é o Tio Sam representado, apontando aí para uma pessoa, o Tio Sam em forma de pessoa, né? O próprio Tio Sam, apontando para uma pessoa de fenótipo japonês ali, claramente no que a Marciumi coloca na pesquisa dela, do nipônico, abre aspas, né? Era feio, baixo e de aparência mais fraca do que forte. E em outro trecho ela coloca, abre aspas, inassimiláveis, eugenicamente inferiores e produtores de pobreza nos países que o recebiam. Então, acho que aqui dá para ver bastante como isso era retratado nas charges, né, na época. E coloquei mais uma imagem para a gente perceber também como o rabicho que eu disse, né, dos chineses. Então, isso saiu na Revista Ilustrada no Rio de Janeiro em 1883. E esse é do artigo Chineses no Vale do Paraíba, Cafeeiro, do Marco Aurélio dos Santos. Então, ainda na Marciumi, né, ela vai dizer, então, que os amarelos vêm para o Brasil com esse discurso, de que era uma raça inadequada para compor a sociedade brasileira. E toda essa ideia de inferioridade racial era vendida como ciência, né? A gente sabe hoje sobre essas ideias eugenistas e racistas, e o uso dessas imagens acaba facilitando o acesso e a disseminação desses discursos do amarelo como inimigo. Mas, entretanto, né, haviam necessidades políticas, como a gente já falou, econômicas, sociais, que consolidam o início da imigração. É uma questão da falta de braços e tudo mais. E os próprios países asiáticos, que a gente já vai começar a falar sobre a migração japonesa, o próprio Japão também tinha esses interesses em enviar as pessoas para cá, né? E aí, então, começa uma diferenciação. Até então, os chineses e os japoneses eram vistos como iguais, todos eram da raça amarela e tratados, considerados de forma igual. Porém, em algum momento da história, isso vai ganhando outra forma, né? Conforme essa citação do desenho. Começou a se desfazer essa igualdade no momento em que a imprensa ganhava vida, com a multiplicação das revistas ilustradas e jornais, dedicados a divulgar uma imagem positiva e idealizados os japoneses, enquanto que os shins eram descartados. Os shins também é essa forma como os chineses eram chamados, né, por esses cartoons, pelas revistas, jornais, etc. A imagem positiva dos japoneses tinha a ver com honra, lealdade, buscando passar a ideia de que a vinda seria benéfica para a economia brasileira, porque eles precisavam disso agora, né? E aí coloquei essa charge que chama os nossos hóspedes, né? Então já começa a mudar um pouquinho a história, o japonês colocado com vestes europeias e tudo mais. É importante que a gente faça mais uma vez um paralelo com as nossas questões contemporâneas, né? Como o japonês é visto, então, como sério, tradicional, exigente, trabalhador, enquanto o chinês ele desperta essa curiosidade mais exótica, né? De comer coisas, de disseminar vírus, por exemplo, né? Então, para a gente perceber que antes da chegada dos primeiros japoneses, já tinham todas essas questões, essas visões dicotômicas de diversificar, né, a forma como algumas etnias amarelas são retratadas de formas diferentes. E aí, avançando para o nosso próximo slide, da linha do tempo, a gente chega, então, na vinda, né, dos imigrantes japoneses para o Brasil. Essa vinda inclui interesses econômicos do Brasil e do Japão, como eu falei, mais de 700 japoneses chegam ao Porto de Santos através do navio Kasato Maru. E aqui no Brasil, né, era um trabalho sem regulamentação para a grande maioria. Eles trabalhavam produzindo bens para os donos de terra, né? E essa foi a realidade, inclusive, da minha família, por exemplo. Bom,
falamos bastante, né, sobre esse contexto todo de vinda, e agora eu quero entrar na questão de como o amarelo era visto, né, essa construção de forma sucinta, para a gente respeitar o tempo aqui, mas ainda assim eu quero adentrar algumas questões que foram determinantes para o caminho que eu quero traçar até chegar aos dias de hoje. E aí, a primeira questão que eu quero trazer é o perigo amarelo, né, coloquei uma charge também, chamada Algodão do Brasil, que retrata um japonês segurando um barril escrito Algodão do Brasil e entregando isso, né, para outro país, no caso. E aí significa, né, o perigo amarelo significa que os países do leste asiáticos começam a ser vistos como uma ameaça à hegemonia euro-americana, tendo origem em 1985 e a China como o primeiro alvo. E aí vou colocar uma citação que diz bastante sobre esse termo. Surgem nesses contextos os epítetos de que os amarelos eram, como os negros, racional e eugenicamente inferiores e psicologicamente desequilibrados. Um grupo étnico não confiável, traiçoeiro, dissimulado, sanguinário, insensível, esteticamente horroroso e feio. Subhumano, peçonhento, assemelhado aos vermes e aos piolhos, uns verdadeiros macacos. Eram, desse modo, transformados em um grande perigo para a civilização ocidental. Esses epítetos, inúmeras vezes repetidos pelos intelectuais, eugenistas, políticos e chargistas, serviram de matéria-prima para a construção de estereótipos que alimentaram o preconceito racial contra os amarelos japoneses durante o governo autoritário da ditadura Vargas. Essa citação de Seiji Hirano no trabalho de Marciumi Takeuchi, O Perigo Amarelo. E aí, gente, então vamos lá, né? De exóticos, passando de slide, de exóticos, simpáticos, pacíficos em fins do século XIX, os japoneses foram transformados em cruéis espiões, representantes de uma raça frígida, fanática, traiçoeira, de acordo com o Rogério Desenho. E aí coloquei essa charge chamada América e Japão, com o japonês retratado como um samurai, segurando, já tirando a espada ali para atacar, escondido, e enquanto o tio Sam passa ali, todo tranquilão, não sabendo que está sendo espiado, né? E a próxima charge, que também o nome dela é O Japão Moderno, e o nome dela, e embaixo, né, a tradução é O Perigo Amarelo, Ameaçando o Meio Mundo. Essa charge aí também da Marciumi, que retrata, então, uma pessoa de fenótipo asiático, com um ar bem amedrontante mesmo, né, com as unhas, assim, e as pessoas do meio mundo retratadas, os países retratados como pessoas, assim, assustadas e tal, com essa presença asiática. Isso retrata bastante do perigo amarelo. Dá pra gente ver um pouquinho em imagens, ver o quanto isso era real, o quanto isso era disseminado super nessas charges. E por último, avançando na nossa linha do tempo, nosso último ponto é, de fato, a Era Vargas, pegando esse gancho aí da última citação, e para a gente entender esse contexto de Era Vargas, de Segunda Guerra Mundial, né? Mais de 2.000 pessoas foram levadas de países da América Latina para campos de concentração estadunidenses, a partir do ataque do Japão a Pearl Harbor e tal. Então, tem todo um contexto histórico mundial acontecendo. E, no Brasil, essas políticas anti-japonesas na Era Vargas acontecem devido ao vínculo do Brasil aos aliados, né, declarando guerra ao eixo. Aqui, existiam interesses econômicos para a gente não enviar os japoneses para os Estados Unidos, mas aí o que a gente faz? A gente cria nossos próprios campos de concentração. E o principal deles que eu quero trazer, por conter majoritariamente, na época, imigrantes japoneses, é o de Tomé Açu, no Pará. E lá existiam regras rígidas, racionamento de energia, toque de recolher, proibição de se agrupar. E no Brasil como um todo, repressão a qualquer manifestação da cultura japonesa, com proibição de publicações no idioma, fechamento de escolas e tal. As matérias sobre isso, né, os artigos e tal, eles vão falar que os japoneses naquela época que moravam no Brasil eram tratados como prisioneiros de guerra, mesmo sendo em sua maioria agricultores, né, e que prisioneiros de guerra, na verdade, é um termo militar para pessoas que eram prendidas em combate, mas que não tinha nada disso. E aí, de novo, para a gente reiterar o pensamento, trouxe uma citação de uma entrevista que aconteceu para a BBC, do Hajime Yamada. Ele diz: se houvesse 3 ou 4 japoneses juntos conversando, a polícia levava embora presos, não tinha liberdade. Eles pensavam que nós estivéssemos planejando negócios de guerra, mas não tinha nada disso.
E esse discurso se mantém, pelo menos, até o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E faz parte da questão do perigo amarelo no Brasil. É legal frisar que isso não faz muito parte dos livros didáticos, porque até 1996, o governo permitia acesso parcial a essas informações, né? O resto era confidencial. Mas que em 2013 houve reconhecimento de que o Estado brasileiro perseguiu e torturou e teve políticas de morte contra os japoneses na Era Vargas através da Comissão da Verdade. Então, passa a existir, então, uma mudança de cenário, novamente, sobre os imigrantes japoneses após esse período. O intuito de aumentar a aceitação deles aqui no Brasil, então, mais imagens, novamente, são forjadas sobre eles na mídia, né? Honra, seriedade, tradições e tudo mais. Bom, tudo isso é mais para a gente trazer a ideia de que essas dicotomias sempre presentes em vários contextos, em vários momentos da história da imigração, e é uma história que a gente não ouve tanto assim, mas agora, para a gente passar agora para os nossos últimos momentos, assim, de trazer isso para a atualidade, né? Tudo isso ainda faz parte do nosso mundo contemporâneo de formas diferentes. E aqui no Brasil, o perigo amarelo, em 2020, tem se manifestado através da sinofobia. E aí quero trazer essas matérias que encontrei atuais de 2020 falando sobre isso. Então, sinofobia já é um fenômeno global e ódio e preconceito contra asiáticos crescem no Brasil e nos Estados Unidos. O jornal É o País, que é o responsável por essa primeira manchete, eles fizeram uma matéria falando sobre esse estigma de vírus chinês criado pelos Estados Unidos ter sido importado por nós, né? Mas que lá nos Estados Unidos isso tem a ver com uma disputa pela hegemonia do sistema mundial, né? Que faz sentido para eles colocar essa velha ideia de associar a China como algo contagioso. Mas que aqui no Brasil isso não faria tanto sentido, já que a gente tem a China como um dos nossos maiores parceiros comerciais, né? E que, apesar disso, existem pesquisas que monitoram fake news, teorias da conspiração, discursos de ódio e tudo mais, e que a China e os chineses eles foram os principais alvos disso agora em 2020, e que, como resultado, a gente encontra atos concretos de intolerância racial. Passando para o próximo slide, tem mais duas manchetes dizendo: o coronavírus no Brasil acende alerta para preconceito contra asiáticos, e coronavírus reforça preconceito contra minorias religiosas e étnicas do mundo. E aí eu queria ler para vocês, sempre entre aspas, algumas questões assim, rápidas que eu achei em uma pesquisa rápida na internet para a gente ver o quanto isso é presente, né? De frases que aconteceram, situações que aconteceram com pessoas com o fenótipo do leste asiático no Brasil esse ano, né? Então, a Agência Nacional de Notícias da Argentina publicou em fevereiro que chineses, japoneses e coreanos passaram a vivenciar momentos de ansiedade nas ruas, prédios comerciais e entre seus vizinhos. E aí, entre aspas, novamente, saia daqui, vá para outro lugar com seu coronavírus, disse um brasileiro a um repórter japonês. Outra aspas. Chineses foram impedidos de utilizar um elevador de um prédio em São Paulo. Essa viralizou bastante, essa notícia. Pessoas relatando que pararam de comprar em lojas chinesas de importados por medo de coronavírus. Uma família que relatou que os garçons recusaram a atendê-los em um restaurante por medo de se infectarem. E tem um vídeo bem forte de um ataque que uma moça sofreu no transporte público do Rio de Janeiro, que dizem assim para ela no vídeo, né? Quando eu vejo um chinês, eu atravesso a rua. Não compraria uma coca fechada desse povo, porque eles contaminam tudo. E aqui, né, na busca de fazer uma intersecção com a prática clínica em 2020, que é o nosso tema, pensar em um dos nossos desafios sobre nossa atuação, né, nesse contexto que eu trouxe. Então, eu queria completar com um trecho de Juan Teles, do Clínica do Afeto, que racializar a clínica é não tomar os sujeitos como abstratos e produzir práticas situadas que reconheçam as pluralidades existenciais. É não silenciar a intersecção do racismo na produção dos modos de vida, compreender as dimensões sociais, políticas, materiais e simbólicas que produzem sofrimento. Ele está tratando desse trecho para falar sobre racismo contra a população preta, mas eu quis trazer o trecho não por conta da ideia do racismo, mas para entender que existem tipos de preconceito que geram, sim, sofrimento, que são produtores de sofrimento, mas principalmente sobre a importância da gente racializar a clínica, né? Isso é importante para a nossa atuação,
No hoje sempre foi, mas no hoje mais ainda, falando de racialidade amarela. E, mais uma vez, né, a gente vê, então, quanto o perigo amarelo se faz presente. E no aqui agora, 2020. E, então, para a gente entrar no próximo tema, eu queria colocar uma citação da Cecília Namora de Moraes, que ela vai dizer assim: descobrir-se amarela significa ressignificar a infância e a adolescência entre colegas de ascendência europeia, entendendo que os comentários sobre o formato dos seus olhos, do seu rosto, seu corpo e sua inteligência são frutos de um pouco mais de um século de uma política migratória que criou mitos e preconceitos. Então, por isso, mais uma vez, acho interessantíssimo poder falar disso aqui, para que a gente possa, de fato, ressignificar e compreender que políticas migratórias é essa, que mitos e preconceitos são esses, né? E aí, como na história nunca foi muito consolidada a visão sobre o amarelo, além do perigo amarelo, a gente tem o mito da minoria modelo, que foi fomentada por todas essas vezes aí que a gente forjou imagens positivas sobre o japonês, e também tem influência dos Estados Unidos. E aí, passando para o próximo slide, que se chama minoria modelo, eu quis colocar essa citação para a gente entender como a gente, de fato, sempre durante a história importou muita coisa de conceitos estadunidenses, né? De que, na época, esse termo de minoria modelo começou a ser disseminado para criar a sensação de que a imigração japonesa teria aderido com sucesso ao sonho americano, mas que aqui no Brasil isso funciona bastante, reforçando o preconceito contra minorias que não deram tão certo assim. Isso eu vou explorar mais a fundo, para a gente continuar entendendo o que é esse não dar tão certo assim, né? O quanto isso minoria modelo é utilizada como reforçador de hierarquias sociais. Mas o mito da minoria modelo é um estereótipo, basicamente. E é o famoso estereótipo de que o asiático é inteligente, aquele que vai roubar sua vaga, ele é sério, ético, pontual, melhor em matemática. E, principalmente, o trabalhador que conquistou a ascensão social, né? E o quanto tem um artigo que estuda a teoria da cultivação, que diz que a exposição repetitiva a representações estereotipadas nas mídias pode levar o público a aceitar esses estereótipos como reflexos da realidade. Então, a gente está falando de todas as chaves que eu já mostrei, através da teoria da cultivação. Isso faz sentido, né, que tenha passado aí para o imaginário coletivo, mas esse mesmo artigo, inclusive, ele se chama Minoria Modelo, faz uma análise das representações de indivíduos orientais em propagandas no Brasil, ele é atual, e ele mostra como o indivíduo amarelo ele ainda é bastante representado por toda por essa questão, tipo, não é muito interessado em lazer, é sempre representado em matérias de tecnologia, por exemplo, né? E isso tudo tem algumas consequências, assim, tem algumas questões que são necessárias a gente dar uma olhada enquanto psicólogo clínico, para entender que não é interessante falar que por ser um estereótipo bom, isso é bom, porque não é, né? E aí eu trago, uma citação que diz que os estereótipos fazem parte das relações étnico-raciais no Brasil e são potencialmente produtores de sofrimento. Essa citação no artigo Psicólogos Orientais, Estereótipos e Relações Étnico-Raciais no Brasil. E aí eu quero entrar no nosso finzinho, que é como somos afetados por tudo isso, né? Primeiro, vulnerabilidade, no fato de que os indivíduos do grupo que não condizem com o estereótipo podem se sentir pressionados a moldar a personalidade, desempenho, a forma de interação com o mundo. Então, eu estou vulnerável nesse espaço de negociação de quem eu sou a partir dessa leitura social que passa pela leitura racial do meu fenótipo, né? Então, assim, no que tange o amarelo, né? Artes ou humanas não são para mim, ou eu preciso ser o melhor em matemática. Estar negociando essa identidade sobre como eu deveria ser, né? O segundo ponto que eu coloquei como desumanização, também no sentido de que somos máquinas de calcular ou que fazemos coisas melhor e mais rápidos que os outros, né? Então, às vezes, para me sentir aceita, para fugir, para minimizar essa cobrança externa, eu acabo naturalizando isso em mim, né? E aqui também na ideia de desumanizar, é uma questão muito forte entre pessoas do leste asiático, né, asiáticos brasileiros, amarelos brasileiros, de não ser reconhecido pelo esforço, porque se você é asiático, ir bem é o esperado, então você não fez mais que a sua obrigação, né?
E a gente sabe na psicologia o quanto é importante, até em determinada fase da infância, que a gente vá tendo esse reconhecimento, né? E é bastante difícil ter esse reconhecimento quando você é asiático, assim, né? Pelo menos nos discursos majoritários aí, porque é sempre o esperado de nós. O terceiro é a questão da autoimagem, de não se sentir confortável com o fenótipo. E aí eu trouxe essas duas citações, né? Quando eu era pequena, quase tudo que eu me via me fazia querer ser diferente. Lembro do desejo de ser loira dos olhos azuis. Quando percebi que não poderia ser assim, desejei ter um filho ou filha que fosse. Esse relato da Jaqueline Sato. E o último do Alexandre Kishimoto, que diz que a desconformidade física em relação ao padrão branco causa uma série de questões. Na minha vivência pessoal, causou uma autoestima muito baixa, baixíssima. Me olhava no espelho e me perguntava por que tinha nascido feio, pois associava a beleza com brancura. E aqui nesse ponto a gente pode incluir a autoestima, se a gente pensar a autoestima como avaliação do indivíduo sobre seu próprio valor e adequação. E a gente compreende como o fato de ser estereotipado pode ser um ponto decisivo para a atitude de aprovação ou desaprovação de si, né? Então, nesse ponto, né, é importante que a gente perceba como ser rotulado é sempre ser colocado em uma caixinha. E esse rótulo tira a individualidade da gente e resume a nossa experiência a características específicas que a gente muitas vezes não tem, né? E vai ditando qual lugar a gente deve ocupar enquanto pessoa racializada. Aí, para a gente ir caminhando para o final, tem a vivência do entre-lugar, sobre se sentir despertencente, porque a gente é brasileiro e se sente brasileiro, se denomina, mas vivencia no cotidiano leituras que nos diferenciam. E, por fim, a questão da fetichização, né? Que no que tange a Mulher Amarela, a gente está falando dessa ideia da geisha, da bonequinha, da submissa, e é sempre estar dentro do que se espera de nós enquanto mulher racializada, né? Isso exprime muito uma relação de poder. E no corpo masculino também, né? Lido sobre o viés racial. A Gabriela Shimabuco fala disso, sobre a questão da feminilização da ausência de pelos, mito do pênis pequeno, infantilização, do silêncio, né? Que são exemplos colocados por ela. Além da despessoalização, de dizer que todos são japa, todos são China, então, assim, eu me coloco numa massa de características que eu não tenho, mas existem diferenças étnicas e culturais disso tudo, isso é muito, muito despessoalizante, assim, né? E, por último, é a questão do reforço da meritocracia, que, como a nossa identidade ocupa um lugar racista contra a comunidade preta e indígena, porque esses imigrantes asiáticos chegaram em condições de vulnerabilidade e conquistaram a ascensão social, econômica, significa que todos podem fazer isso, né? Isso é um método do capitalismo muito comum de se ouvir, sempre atrelado a pessoas asiáticas, né? Então, é muito cuidado de tomar um estereótipo como positivo ou dizer que os asiáticos têm leitura racial branca, né? Tem um último estudo que vai dizer que essas questões podem ter um efeito negativo sobre a saúde física e mental, aumentando respostas ao estresse e tendendo a uma baixa adesão a condutas saudáveis, do Rodrigues em 2014. E é isso, gente. Acho que falei bastante, não sei se estou tempo, acho que sim, mas essas conclusões de encerramento é mais para a gente poder refletir, né, que em 40 minutos eu quis trazer algumas questões que dão embasamento para essa discussão. Se vocês quiserem saber mais, eu coloco super à disposição. A gente vai ter agora o momento das dúvidas e tal, mas que a gente possa ter essa prática clínica que compreenda o sujeito em sua história e construção de mundo, como eu falei no começo, né? Que a nossa atuação possa incluir o que significa ser amarelo do Brasil, contextualizado a partir dessa história, e que a nossa clínica possa trazer vivências não brancas também, né? Para que a gente pare de fazer a manutenção de desigualdades raciais dentro da clínica, quando a gente não considera todas essas narrativas. Agradecer novamente a Semana de Psicologia da UFSCar, para que o tema não só ganhe voz, né, esse tema de racialidade amarela, mas que nós, asiáticos brasileiros, amarelos, né, a gente possa ocupar os espaços que quisermos, apropriados da nossa história. Então, isso mudou muito para mim, quando eu pude entender minha ancestralidade, quando eu pude entender os lugares que me estereotipam, como as pessoas me leem, e estar aqui hoje é mais um passinho desse desafio de ocupar, né, de estar falando sobre. Então, que a gente possa entender que nossa história está se repetindo com o coronavírus,
mas que nosso compromisso como psicólogos precisa ser compreender todas as vivências não brancas dentro da clínica. Agradecer a Nicole pelo convite, pelo espaço de troca. Nicole, obrigada. Eu que agradeço, Karina. Convite. E vamos para as perguntas, então. Sim. Nossa, Karina, rapidinho, eu só queria agradecer muito pela sua fala. Estou muito encantada com tudo que você conseguiu trazer, desde a contextualização histórica. O pessoal está elogiando bastante, que foram pontos que eles nunca tinham entrado em contato. Tem pessoas também que relataram se reconhecerem com as situações de estereótipos que você apontou. E eu estou muito feliz que a gente conseguiu trazer isso na semana, ainda mais que está sendo online esse ano e a amplitude está sendo bem maior. Então, fico muito feliz e agradeço muito por você trazer essa discussão para a gente. Então, a gente pode começar as perguntas. A primeira é do Danilo. Ele perguntou: a Era Meiji foi a introdução dos Estados Unidos no Japão? Então, essa questão histórica da Era Meiji, eles estão uma questão de, tipo assim, é uma questão de industrialização, né? E eu acho que sim, não só os Estados Unidos, mas uma questão de incluir o Japão na economia mundial. Então, pode-se dizer que tem muito a ver com os Estados Unidos, porque tem, de fato, mas eu acho que a introdução dos Estados Unidos e do Japão tem algumas questões da industrialização do Japão que diferem bastante dos Estados Unidos, tipo essa questão do soft power, por exemplo, que hoje é presente bastante na Coreia e tudo mais. Então, eu acho que sim e não, assim, tem muito a ver com industrialização, mas não só. Próxima pergunta foi feita pelo Lucas. Como você percebe os efeitos dessa exclusão de chineses e japoneses, no sentido de que descendentes buscarem apenas se relacionar romanticamente com outros descendentes? Acredito que até hoje... acho que faltou o restinho, pessoal. Isso. Mas é para pegar, né? Sim. O efeito dessa exclusão no sentido de que descendentes... Então, isso, gente, é uma coisa que veio desde lá do começo. Por quê? O livro do Jeffrey Lester mostra qual era o pôster que circulava no Japão no contexto da imigração japonesa. E lá, nesse navio Kasato Maru, em outros navios que vieram para as Américas, é o seguinte: só podia vir de família, não podia vir tipo um cara solteiro, uma mulher solteira. Por quê? A ideia é que essas pessoas não se misturassem mesmo com a população brasileira. Então, essa ideia de exclusão, é uma questão de chinês só fica com chinês, japonês fica com japonês, né? Amarelo só fica com amarelo, é uma questão que a gente meio que incorporou a partir dessas políticas que diziam que não era pra gente se misturar mesmo, sabe? E ontem, inclusive, eu vi uma thread no Twitter da Aya, que ela fala bastante sobre isso, e ela vai dizendo que isso é bastante presente para gerações anteriores, até por essa conta de miscigenação mesmo, que essa miscigenação não era tão bem quista assim. Então, eu acho que pode rolar, mas que hoje essa exclusão já tem a própria comunidade amarela já tem quebrado bastante e se relacionado, sim, apesar de que em muitas famílias isso ainda ser presente, mas que lá na thread fala que nas colônias isso era muito disseminado, mas que famílias que cresceram mais fora das colônias já tem mais essa ideia de miscigenação mais ok. A Camille perguntou: mesmo sabendo que em 2013 teve um reconhecimento, por que ainda não é acessível ao grande público essa parte da história do Brasil, como da escravidão negreira? Ai, Camille, eu também queria saber. Porque, assim, a gente não fala mesmo. Eu acho que a história contada na escola, por exemplo, eu nunca ouvi falar muito sobre isso, não. Então, é tudo fruto dos estudos que atualmente eu tenho feito. E eu acho que cabe a nós, assim, agora dar uma disseminada nesse conhecimento, né? Agora, o porquê, eu acho que mais por essa leitura, assim, de uma história que é majoritariamente contada sobre um viés que interessa, assim, pra gente saber. Eu aposto nisso. Mas eu acho que o fato de até 96 isso ser meio que velado, né, não poder ter acesso a todas as informações, contribui bastante para isso não ter sido disseminado de forma mais ampla. Sim, eu acredito que agora na palestra a gente teve esse contato inicial e depois a gente pode pegar as referências que você utilizou e passar para os participantes também. Nossa, 100%. Vamos para essa próxima pergunta da Isabela. Muitas pessoas se manifestaram contra o desenvolvimento da atual vacina chinesa.
Qual você acha que seria o melhor caminho para desconstruir esses preconceitos? Olha, essa desconstrução eu vejo que é feita de forma bem engatinhada, assim, porque se a gente for falar, já juntando com a outra pergunta, né, a escravidão negreira, né, ela aconteceu, a gente tem conhecimento de tudo isso e o racismo estrutural tá aí, né, todas as questões estão aí, as pessoas são contra cotas até hoje, então existem muitas questões que eu acho que o caminho para a gente começar é falar sobre, mas, gente, eu passei por uma situação similar, assim, de ouvir mesmo uma pessoa dentro da minha casa, assim, que tava ali, minha mãe tem um comércio aqui na frente da casa, e a pessoa falando, assim, eu não jamais tomaria vacina da China. Isso afeta bastante a gente. Eu acho que desconstruir esse preconceito tem a ver com a gente também conseguir se posicionando, né? A comunidade asiática como um todo, amarela como um todo, né? No Brasil tem bastante essa ideia do silenciamento, então que a gente possa se posicionar um pouquinho também. E falar sobre, eu acho que aqui, entender que a gente não tem leitura racial branca, por exemplo, é se posicionar no mundo de uma forma diferente, né? Dotados dessa potência de entender a nossa ancestralidade, isso faz parte, então acho que vai por aí também, a gente se colocar um pouco mais dentro das nossas possibilidades também, né? Sim. Bom, a outra pergunta do Lucas é: o documentário American Factory traz os dois pontos de vista sobre essa relação oriental-ocidental a partir de estereótipos e seus efeitos. Você acha ele um recorte real do nosso cenário? Ai, Lucas, eu nunca assisti esse documentário, eu não vou poder te informar, desculpa. Eu nunca tive contato, inclusive é uma ótima referência aí para eu buscar mais conhecimento sobre. Eu tenho o livro do Edward Said, o Orientalismo, não sei onde ele tá, não sei se vai dar para mostrar, era para estar aqui. Mas ele vai retratando isso, mas a gente não achei. Mas o documentário eu nunca assisti. Sim, também nunca assisti, mas vou anotar aqui. Agora a pergunta do Akira. O que, enquanto estudantes de psicologia ou atuantes na área, podemos fazer para conscientizar e empoderar os descendentes dentro do atual cenário? Ah, interessante. Eu li um texto no Medium da Laura Ueno, que é uma psicóloga nipodescendente que eu admiro demais, e ela fala um pouco isso, né, sobre a forma como os descendentes também podem trabalhar dentro dessa conscientização e empoderamento, né? Eu acho que, primeiramente, eu li esse trecho, mas eu já li esse artigo há algum tempo, porque eu usei ele, inclusive, como referência. Mas ele fala sobre a atuação de psicólogos asiáticos, japoneses, né? Todos os entrevistados lá eram japoneses, mas vai trazendo alguns relatos de como, muitas vezes, os próprios psicólogos que têm ascendência amarela não estão preparados para trabalhar com o tema racialidade dentro da clínica. Por exemplo, lá tem um relato de um entrevistado, eles não citam o nome nem nada, mas que esse entrevistado conta que uma pessoa trouxe esse tema para ele, associado com uma depressão, essa pessoa também tinha depressão, mas que ele, no momento, não compreendeu que muito da depressão passava por essa leitura racial e entendeu a depressão dele como por outros fatores, sabe? Então, eu acho que a gente, primeiro, entender sobre essa leitura histórica, do que significa ter um corpo racializado no Brasil, como é feita essa leitura, para que isso seja considerado dentro da nossa prática clínica, nossa prática como seres humanos, como um todo, né? Óbvio, assim, da gente entender isso, não tratar como mimimi, e, enquanto descendente, entender que não somos brancos, acho isso crucial. E isso vai empoderando, vai conscientizando. Sim, e eu acho que, fazendo aqui uma propaganda do seu Instagram, são ótimos meios para a gente ir desconstruindo e aprendendo mais coisas, porque eu, pelo menos minha experiência, quando eu encontrei seu Instagram, eu fiquei totalmente realizada de me encontrar e encontrar conteúdos que eu realmente aprendi com isso. Então, fica a dica, pessoal, depois a gente passa para aqui. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é da Laís. Karina, como lidar com o sentimento de não pertencimento na prática clínica com pessoas amarelas? Legal também. Tem um livro que não é um livro, gente, é uma tese, só que eu não sei, mestrado, doutorado, monografia, mas ele faz um estudo que trabalha bastante esse lugar através do estudo de romances que tratam da questão amarela no Brasil. Eu tenho aqui, só não sei se eu vou conseguir achar com tanta facilidade, mas eu vou falando e procurando. Esse
esse artigo, esse texto, né, ele vai tratando de que essa vivência de entre-lugar cria um entre-lugar, um espaço, e que esse espaço também é um espaço a ser ocupado, né? Então, para a gente sair dessa desejabilidade de ser ou japonês, ou chinês, ou coreano, ou outra etnia do leste asiático, né? Ou brasileiro, esse ou vai tirando o nosso pertencimento de estar, de fato, dentro desses dois lugares, né? E que tudo bem, talvez, a gente, não vou achar a referência aqui, mas eu passo para vocês depois. Tudo bem, né, a gente ir criando esse sentimento de estar no entre-lugar e se sentir pertencente a esse lugar, esse pertencimento do não estar entre os dois, mas de pertencer a dois e que tudo bem a gente englobar as duas coisas. Então, acho que criando, pelo menos eu acho que essa visão é bem interessante, né, dentro dessa análise que a autora faz, de que tudo bem trabalhar o não pertencimento do entre-lugar através desse viés de aceitação. Beleza. Eu acho que a gente tem um tempo para mais uma pergunta. Vamos ver. Do Lucas. Você percebe a influência do ensino complementar como Kumon, obrigatório em algumas famílias asiáticas, nessa situação da minoria modelo? Sim. Acho que sim. Eu nunca fui obrigada a fazer Kumon, mas conheço muitas pessoas que foram e que eu acredito que sim, gente. Tem bastante a ver aí, talvez, com essa ideia de ser muito bom, matemática, etc. Cumprir aí com o papel social esperado. Sim. Eu fiz Kumon também, porque eu tinha muita dificuldade em matemática. Então, e era uma dificuldade. Eu tive dificuldade a vida toda, mas eu nunca fiz Kumon. Talvez teria sido bom para mim, por exemplo. Então, pessoal, a gente está encerrando essa palestra. Eu gostaria de agradecer muito de novo, Karina, em nome da comissão, pela sua disponibilidade e tudo que você trouxe foi muito rico. O pessoal no Instagram está adorando tudo que você foi comentando, estão pedindo as referências, seu Instagram, e a gente vai passar tudo para vocês depois lá, pessoal, na nossa sala do Classroom. Então, eu agradeço demais. Então, gente, a gente vai encerrar essa palestra. A nossa próxima palestra retorna às 13h20, que tem o título Desafios para a Saúde Mental pós-pandemia, que será ministrada pelo Francisco Marques Nogueira. Esperamos vocês lá. Muito obrigada. Olá! Em alguns instantes iremos retornar nossas atividades. Esperamos que estejam aproveitando o evento. Agradecemos aos nossos parceiros, Habeas Imóveis, que atua no mercado de São Carlos, oferecendo as melhores facilidades e comodidades para a locação do seu imóvel. A SIC Bioidiomas, que está lançando o curso Fast Track English Online, uma plataforma que usa inteligência artificial para proporcionar experiências de aprendizagem personalizadas com base nos interesses do aluno. A Nova Praxis Editorial, editora que conta com várias coleções e gêneros literários. Para mais informações, temos todos os contatos no box de descrição da live e nas redes sociais da Sempice. Por fim, gostaríamos de relembrar a todos os inscritos para que preencham o formulário de presença que se encontra na descrição do vídeo. Quaisquer dúvidas, nos contate pelo chat ou leiam a FAQ. Agradecemos sua presença e boa palestra!